que a gente deve falar de abuso sexual com as nossas meninas e com os nossos meninos. O abuso sexual, ele na verdade é uma violência, né, que envolve tanto os meninos como as meninas também, e que está baseado tanto, né, em situações que envolvem questões físicas, como também de situações psicológicas e sociais. Então, esse abuso sexual, ele em geral, ele vem muitas vezes não de uma forma agressiva, mas ele vem muitas vezes até de uma forma sedutora, de uma forma, sabe, que acaba envolvendo e deixando aquele adolescente ou aquela criança sem saber, né, como agir diante desse tipo de situação. E mais, porque a gente sabe que essa ofensa sexual, esse abuso sexual, que em geral são carícias, são manipulações dos genitais, da mama, do ânus, né? Ou então o voyeurismo, ou seja, de ficar olhando os órgãos daquela criança, ou pedindo para aquela criança ou aquele adolescente fazer uma determinada atitude, que aquela pessoa fica ali olhando o que está acontecendo, né, e se excitando com aquele tipo de atitude que está acontecendo. São fazendo as crianças, né, assistirem pornografia, o exibicionismo, outras vezes inclusive o próprio ato sexual. Então, aqui em Alagoas, essa semana, inclusive, numa cidade muito próxima de onde fica a minha casa, né, o meu sítio, aconteceu uma coisa assim simplesmente absurda. Um casal, tanto a mãe quanto o pai o pai estuprou essa criança, uma criança de 8 meses de idade, para vocês terem uma ideia, né, um bebê, e essa criança morreu, né, por esse estupro, por esse abuso, né, por essa atitude criminosa que a mãe sabia, que era conivente com esse pai, né, e que nunca denunciou o que esse pai estava fazendo com essa criança. Então você vê esses crimes que a gente muitas vezes pensa que vai vir de uma pessoa que é de longe, né, uma pessoa que não tem nenhum envolvimento afetivo com aquela criança ou com aquele adolescente, a gente mal sabe, né, que a gente está dormindo ali com perigo, ou que esse perigo está muito próximo da gente. Então, quantas pessoas que a gente não conhece, eu mesma fiquei abismada. Eu fui a um evento e eu estava me envolvendo, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho com vocês, e eu então resolvi, né, perguntar, como é que será que é essa questão de abuso sexual com as pessoas? Gente, eu fiquei pasma, entendeu? Acho que vocês também devem conhecer pessoas que já passaram por esse tipo de situação. Então, olha, de cada 10 pessoas que eu perguntei se eles já tinham passado por alguma situação de abuso, ou se eles já tinham conhecido alguém que tivesse passado por isso, olha, 9 em cada 10 ou tinham passado por esse tipo de situação, ou conhecia alguém muito próxima dela ou dele que passou por esse tipo de situação. Então veja, o abuso sexual, que é um crime que a gente abomina, que é algo que a gente não quer nem pensar, a gente não imagina, a gente não tem ideia do quanto ele ocorre no nosso meio. E muitas vezes esse crime acontece e ele é silenciado. E é silenciado exatamente por quê? Porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele não se sente seguro em denunciar esse crime. Ele não se sente seguro em conversar com seu pai ou com a sua mãe. Ele não se sente seguro em conversar com a sua professora. Ele não se sente seguro em conversar com um tio. Ele não se sente seguro em conversar com ninguém da sua família. E por que não se sente seguro? Porque tem medo do julgamento, porque tem medo de ser punido, porque esse assunto sobre sexualidade não é comentado dentro de casa, ou quando é comentado, às vezes pode ser trazido de uma forma, que é uma forma assim, de dizer que sabe, que não é para ser falado, que isso não é coisa de criança, que isso não é coisa de adolescente, e com isso afastar essa criança de vocês, afastar esse adolescente de vocês, e eles não terem essa confiança e
essa segurança, na verdade, para poder conversar sobre uma situação como essa, gente, tão complicada, né? Você imagina a cabeça de uma criança ou de um adolescente que está vivenciando esse tipo de situação e não tem com quem conversar. E muitas vezes os pais estão ali, sabe, eles estão prontos para ajudar, mas nunca se fizeram presentes nesse sentido, de deixar claro e de deixar seguro, né, para o seu filho ou sua filha, de que sim, eles podem conversar com vocês. E, gente, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente na puberdade.